Então, iniciamos agora o início do estudo das probabilidades. O objetivo aqui é reconhecer os fenômenos probabilísticos, identificar os componentes de um experimento aleatório e interpretar os conceitos e terminologias adjacentes. Bom, então, como introdução, o que nós pensamos a respeito desse conteúdo? Esse é um primeiro contato com a teoria de probabilidades a partir do que vocês já aprenderam lá no ensino básico sobre isso. Fazemos então uma revisão, né? O que vocês entendem por experimento aleatório? Experimento aleatório é um experimento ou uma experiência, é algo que está sendo realizado e que ele respeita 3 princípios. Quais são eles? Bem, o primeiro é que ele pode ser repetido indefinidamente. O segundo é que antes de realizá-lo, eu já sei quais são as possibilidades de resultado. E o terceiro é que o resultado ele pode ser listado num conjunto de possibilidades, né? O resultado obtido pertence a um conjunto previamente estabelecido. Então, se nós formos pensar nessas 3 possibilidades, nessas 3 condições, eu tenho inúmeros experimentos que eu posso realizar, né? Por exemplo, eu posso lançar um dado quantas vezes eu quiser. Eu já sei quais são as possibilidades de resultado, 1 a 6. Né? Então, é um experimento aleatório. Lançar uma moeda é um experimento aleatório. Por quê? Porque eu posso realizar esse lançamento quantas vezes eu quiser. Eu já sei quais são as possibilidades de resultado. E aí, essa ideia, esse conceito, se estende às mais diversas áreas. Né? Eu posso fazer entrevista, eu posso pesquisar a altura, eu já sei quais são as possibilidades de altura, né? Eu posso estabelecer um campo de possibilidades, eu posso fazer uma medição com um determinado conjunto de peixes. Então, daí vem a ideia de experimento aleatório. O segundo conceito principal da teoria das probabilidades é o conceito de espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o conjunto de resultados possíveis. No lançamento de um dado, qual é o espaço amostral? O conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No lançamento da moeda, qual é o espaço amostral? Né? Cara ou coroa. E assim por diante. Então, é o conjunto de possibilidades de resultados. Bom, existe, a partir então desses 2 conceitos, que é o experimento aleatório e é o espaço amostral, o terceiro ponto importante e principal no estudo das probabilidades é a frequência relativa. Né? Então, a frequência relativa, como o próprio nome está dizendo, está baseado no termo relação e, mais especificamente, razão. Ou seja, por exemplo, eu tenho a chance, quando eu lanço um dado, de sair 6 resultados. Mas a chance de sair o número 1 é 1 em 6. Então, eu penso na razão 1 dividido por 6, 1/6. Então, sempre eu vou ter associado a uma possibilidade, uma relação, uma razão, em que o denominador é sempre maior do que o numerador. Por quê? Porque o denominador diz respeito a todas as possibilidades que podem ocorrer. Já o numerador, ele é específico a um resultado esperado, algo que eu estou buscando. Por exemplo, qual é a chance de sair um número par quando eu lanço um dado? Né? Então eu vejo quantos números pares eu tenho? 3. Dentre quantos números? 6. Então, 3 dividido por 6, simplificando essa fração, né? Eu tenho 1/2, que é 0,5, e a isso eu atribuo, então, a porcentagem ou a probabilidade de 50%. Então, eu tenho 50% de chance de ser par e 50% de chance de ser ímpar. Então, a ideia base é essa, sempre uma razão. Então, vejam só, que no exemplo, nós temos aqui no exemplo 2. No lançamento de uma moeda é observado da face de cima, realizado N vezes. E no quadro a seguir mostra o número de ocorrências
de cara M vezes. Conforme ilustrado aqui, então, foram lançadas 10 vezes a moeda, 6 vezes saiu o número cara. Na outra linha da tabela. 100 vezes foram lançadas a moeda, 46 vezes saiu a resultado cara. E assim por diante. Até que foram lançadas, esse experimento foi repetido 50 mil vezes. Dessas 50 mil vezes, 25.025, o resultado foi cara. Então, se a gente observar, essa razão, ela pode ser anotada, sendo realizada em cada experimento. No primeiro deu 0,6, no segundo deu 0,46, no terceiro 0,52 e assim por diante. Mas a gente observa que a tendência é para o valor 0,5. Então, com base em experimentos, são inferidos modelos matemáticos, né, ou modelos mais voltados para a estatística propriamente dita, e esses modelos se referem à distribuição de probabilidade teórica, né, com base nos experimentos aleatórios. Bom, temos então a razão, que está relacionado com a frequência relativa de um experimento que pode ser realizado várias vezes. E agora vem uma definição aqui, que é na página 6, que é a definição de evento. O que é um evento? No nosso campo, evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Espaço amostral, lembrando, é o conjunto de todas as possibilidades. Já um evento é um subconjunto do espaço amostral. Por exemplo, aqui o evento, que é aquele exemplo que eu já usei no início, o evento pode ser número par, porque número par está contido nas possibilidades ali de 1 a 6. Né? Então, o evento A, como mostrado aqui, é 2, 4 e 6. Temos algumas observações aqui. Um evento ele pode ser denominado impossível quando ele se refere a um subconjunto ou a um conjunto vazio. Né? Então, um evento impossível associado ao experimento aleatório em questão. Resultado 7. O resultado 7 é um evento impossível de ocorrer porque o número 7 não está contido no espaço amostral. Né? Então, isso é a definição de evento impossível. E o evento certo é o evento associado ao próprio espaço amostral. Por exemplo, eu digo assim, com certeza vai ser um resultado, vai ser um número de 1 a 6. Claro, é um evento certo, né? Então, a esse evento certo, né, corresponde a todos os resultados possíveis, ou seja, ao espaço amostral. Aqui, nós temos então esse exemplo, que é o exemplo 3, que ele fala da composição de uma família de 3 filhos nascidos em datas distintas, ou seja, sem a ocorrência de gêmeos. Então, ele determinar o espaço amostral apropriado ao evento. Esse é um exercício para vocês fazerem. Ou letra B, descrever o evento em que há um menino e 2 meninas. C, descrever o evento, o filho mais velho é um menino. E letra D, descrever o evento, a criança mais velha é um menino e a mais nova é uma menina. Como colocar isso na linguagem estatística? Ou seja, de espaço amostral, de evento. Então, nós temos isso aqui no próximo slide, mas também nós vamos tratar disso no Moodle, que basicamente consiste em... Vamos lá, para o primeiro, só para a gente pensar um pouco. Qual é o espaço amostral dos 3 filhos nascidos em datas distintas com relação ao sexo? Então, eu tenho quais chances? 3 meninos. Outra chance. 3 meninas. Qual outra chance? 2 meninos e 1 menina. E ainda tem diferença se são os 2 mais velhos ou os 2 mais novos. Então, quando eu traço todas essas possibilidades, eu construí o espaço amostral desse evento. Né? Agora, o evento A, esse evento que eu estou falando, ainda é o evento certo. Quando eu falo todas as possibilidades, é o espaço amostral. Na letra B, há um menino e 2 meninas na família. Né? Um menino e 2 meninas. Mas não fala se as 2 meninas são mais velhas
ou mais novas. Então, eu tenho aqui dentro desse evento algumas possibilidades. Então, o evento A pode ser formado pelas possibilidades. Duas meninas mais velhas e um menino mais novo. Ou ao contrário. Ou o menino está no meio das duas. Nasceu uma menina e um menino e uma menina. Né? Então, eu tenho essas possibilidades. Isso fica, então, como exercício para vocês construírem da letra A até a letra D. E aí nós vamos tirar essas dúvidas para quem tiver lá no fórum de discussões, juntamente com os tutores. Eu também estarei acompanhando. Ainda temos aqui agora no slide número 8, no item 5, que é operações com eventos. Que são essas operações com eventos? Então, nós temos lá união, interseção, diferença. O que é a união? Então, eu tenho ali união entre conjuntos. Vem a ideia de ser, a união é A, união B, ou seja, X pertence a A ou X pertence a B. Não precisa pertencer a ambos. Né? Então, se eu pegar duas cidades, cidades A e cidade B, eu quero fazer a união desses dois conjuntos, dessas duas populações. Então, eu digo assim, esta pessoa, ela é nascida nesta cidade ou nesta cidade. Quando eu trato dessa forma com o conectivo ou, eu estou me referindo à união de conjuntos, né? Já a intersecção, eu trato de questões em que é possível haver intersecção. Por exemplo, eu não consigo fazer intersecção, se eu estou falando de naturalidade, de populações de cidades. Ou uma pessoa nasceu em uma cidade, ou uma pessoa nasceu em outra cidade. Mas existem conjuntos que permitem a interseção. Por exemplo, eu posso dizer que uma pessoa ela é professor e é estudante, porque ela pode lecionar em um determinado nível de ensino e ela pode ser aluna em outro nível de ensino. Então, permite interseção. Então, nesses casos, eu uso o conectivo e. Sempre que eu falar e, eu estou falando de intersecção. Diferença entre conjuntos. Então, eu pego um conjunto e excluo aquele que tem em comum ao outro conjunto. Então, eu faço aqui A menos B. A notação utilizada em estatística para representar essa diferença, ela está associada com o termo chamado complementar. Né? Então, eu pego, por exemplo, meu espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades do lançamento do dado de resultados de 1 a 6. O complemento de par é ímpar. Por que o complemento é ímpar? Porque eu só tenho duas chances, ou é par ou é ímpar. Então, se eu tiro aquilo o que resta é o complemento para o espaço amostral. Né? E já eu tenho um caso também em particular bastante útil em teoria de probabilidades, que é o caso de eventos mutuamente exclusivos. Né? Esse termo se refere aos conjuntos que têm intersecção vazia, como é o caso da população, né, entre as cidades. Ou você nasceu em uma cidade, ou nasceu em outra, porém não em ambas, portanto, esses conjuntos são mutuamente exclusivos, intersecção vazia. Bom, no slide 9, no item 6, nós temos lá a definição de probabilidade de Laplace. Essa definição ela está associada com aquilo que nós chamamos lá no início de frequência relativa. Né? Então, quando você pega todas as chances de ocorrer um número par, 3 chances, e divide por todos os resultados possíveis, que são 6, você tem ali naquele caso 0,5, que é os 50%. Vejam que a base da teoria da probabilidade ela está associada com isso. Esse sustenido, esse quadradinho que está representado ali, né, ele se chama cardinalidade do conjunto. O que é isso? É o número de elementos daquele conjunto. Tá? Então, eu falo assim, que a probabilidade do evento A é dada por cardinalidade do evento A dividida pela cardinalidade do espaço amostral. Embora esses termos pareçam um pouco difíceis, é muito simples a ideia. É o número
de chances que pode acontecer o evento que eu estou interessado, dividido pelo número de possibilidades, todas elas possíveis. Esse número nunca pode ser maior que 1. Por quê? Porque o denominador nunca será maior do que o numerador. O evento sempre vai estar contido no espaço amostral. Na melhor das hipóteses, a maior, que vai dar maior chance, é o evento certo, que vai dar o numerador igual ao denominador. E isso vai dar 1. Do ponto de vista da teoria das probabilidades, isso quer dizer que você tem 100% de chance de ocorrência, né? Existe aí uma formalização mais teórica no estudo das probabilidades, que é chamada definição axiomática de probabilidade, que está no item 7. O que é essa definição axiomática? Bom, são leis, são fundamentos, é uma teoria que você deve respeitar sempre esses princípios. Por mais que isso pareça abstrato, a gente deve sempre respeitar esses princípios em qualquer experimento aleatório prático que a gente vai realizar, né? Ou qualquer estudo envolvendo probabilidades. Esse estudo, essa teoria, ela está organizada em leis, que aqui são chamadas axiomas. Então, nós temos aqui o axioma 1. O axioma 1, ele fala que a probabilidade é uma função que associa a um espaço amostral A um número real entre 0 e 1. De onde que sai esse número real entre 0 e 1? Sai da razão entre o número de chances de ocorrer o evento que você está interessado, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, né? Esse número vai estar sempre entre 0 e 1. Então, nesse formato de axioma, está dizendo que é uma função que leva o espaço amostral a um intervalo fechado entre 0 e 1. O axioma 2 fala assim, a probabilidade do evento certo é 1, ou seja, é 100%. Já dissemos isso, só que aqui está em linguagem de axioma. O axioma 3 fala assim, se você tem um conjunto de possibilidades, ao você unir todas essas possibilidades, ou seja, fazer a união de todos os eventos de um espaço amostral, o resultado é o próprio espaço amostral, né? Então, a união de todos esses espaços amostrais corresponde à soma de todas as chances de ocorrência desses espaços amostrais. E por isso nós chamamos de soma das probabilidades. Essa notação de somatório ou notação de união, com um índice embaixo e outro acima, simplesmente significa que você está somando as probabilidades e isso está relacionado com o fato de você unir os conjuntos. E nesse caso em específico, os conjuntos representam os eventos. Também falando então da nossa evento complementar, nós temos aqui a probabilidade de um evento complementar é 1 menos a probabilidade do evento, né? Então vejam só, a probabilidade de chover amanhã é 70%. Qual é a probabilidade do evento complementar? É 30%. Sempre o que falta para 100, né? Então, nós temos em percentual, né? Então, mas qual é o evento complementar? Se é de chover, probabilidade complementar é a probabilidade de não chover. Então, sempre que eu consigo relacionar em dois eventos, eu penso no complemento, na outra possibilidade, no complementar, né? Qual é a probabilidade de nascer do sexo masculino? 50%. Qual é o complementar? Sexo feminino. Qual é a probabilidade complementar? É o que falta para o 100%. Se é 50%, é o outro 50%. Traduzindo isso em linguagem simbólica, aqui na equação 1.5, no slide 11, nós temos então P de A barra, esse A barra é o complementar, é 1 menos a probabilidade do A. Por que sempre a gente trabalha com 1? Não é para complicar, é para simplificar. O 1 sempre representa o 100%. Não é mais fácil escrever 1 do que o 100%? Então nós fazemos as contas, as operações com o número 1. Então, ao invés de fazer 100 menos 30%, eu faço 1 menos o 0,3, que vai dar o 0,7. 0,7 é 70%.
né? É 70 dividido por 100, que é a mesma coisa que 7 dividido por 10. São várias formas de escrever o mesmo resultado. Bom, aqui nós temos o exemplo 4, que é para vocês exercitarem também, leiam com calma, né? Façam essas associações. Então, ele consiste de um grupo formado por 8 rapazes, 6 moças. 6 pessoas vão ser escolhidas ao acaso para formarem comissões. Qual a probabilidade dessas comissões contar com pelo menos um rapaz? Então, vem aquela ideia que nós estudamos lá no ensino básico, que são os arranjos, quais são as combinações possíveis. Mas o que está por trás disso, o que nós queremos que você extraia disso daqui, é que você pense assim, quais são todas as possibilidades possíveis, quais são as possibilidades de acontecer aquilo que eu estou procurando e de fazer a razão entre essas duas coisas. Verifiquem, quem tiver dúvida, dá uma olhadinha também lá no conteúdo combinação, fatorial. Isso vai ser necessário para que a gente possa dar continuidade a esses estudos aqui. Vejam que nesse caso, a probabilidade de A vai ser 1 menos a probabilidade do complementar, que vai dar 99, 0,99, conforme está ilustrado aqui, que é o 99%. Regra da adição. A regra da adição, no slide 13, equação 1.6, ela fala assim, sempre que você trabalhar com a probabilidade da união de dois conjuntos, A e B, você faz a probabilidade do primeiro mais a probabilidade do segundo e extrai a probabilidade da interseção. Por quê? Porque senão você vai estar contando duas vezes. Porque quando você contou o A, se tem coisas que estão em A e estão em B, se você só somar as duas, aí você vai estar contando novamente no B. Então, a gente tem que extrair essa interseção, a gente não pode esquecer disso, tá? Falou em probabilidade da união, faz a do primeiro, mais a probabilidade do segundo, e extrai a interseção dos dois. Ah, mas e se não houver interseção, se forem aqueles eventos disjuntos? Não há problema, essa equação continua valendo, porque nesse caso a interseção é zero. Se não tem elemento comum, é zero, né? Então, essa equação ela é bastante útil e será utilizada. Aqui, novamente, nós falamos desse termo, né? Eventos mutuamente exclusivos, que vai ser zero, por isso que a equação 1.6 fica mais simplificada e ela é bastante utilizada. Novamente, nós temos aqui o exemplo 5, na página 14, que fala da seguinte situação. Numa classe tem 40 alunos, 22 são homens e 15 são louros. Entre os alunos louros, 10 são mulheres. Um aluno é escolhido ao acaso. Qual a probabilidade de ser homem ou louro? Vejam só que a gente está pensando num exemplo simples, didático, mas é para ilustrar uma situação em que é possível haver interseção, né? Pode ser homem, louro, pode ser mulher, loura, estar neste conjunto. Eu posso, embora eu não tenha interseção entre o H, né, e o L, entre o H e o M, que são as mulheres, mas se a gente pensar na probabilidade de ser louro ou homem, eu tenho interseção. Então, aqui está ilustrado, ó, probabilidade de ser homem mais a probabilidade de ser louro, menos a probabilidade de ser homem, interseção com ser louro. E daí está ilustrado aqui com os cálculos e a chance é de 80% de escolher, então, um homem louro neste conjunto de ser sorteado ao acaso nesta sala de aula, um homem louro, a chance de 80%. Né? Então, nós estamos usando aqui a chamada regra da adição. Um outro termo bastante usado aqui na página 15 é um pouco mais elaborado, mas é muito importante que a gente saiba trabalhar com isso, é a chamada probabilidade condicional. Ela está condicionada, né? São eventos do tipo, sabendo que o sorteio é uma pessoa, é um homem, qual é a chance de ser louro? Né? Sabendo que foi sorteado um número par, qual é a chance de ser o número 2? É diferente de eu falar para você assim, qual é a chance de ser o número 2? Né? Então, sempre tem uma condição associada ao resultado. Então, nesse caso aqui, ó, se o espaço amostral de um experimento aleatório é dado aqui, essa letra é a letra ômega, ela é muito utilizada nos livros didáticos para representar o nosso espaço amostral.
de um determinado evento aleatório, experimento aleatório. Evento é o resultado, né? Considerando que probabilidade de B seja maior que zero, chama-se probabilidade condicional a dado B. Então, nós lemos assim, essa barrinha, ela não está escrita de forma incorreta. Ela não é uma divisão, não é A dividido por B. Ela é uma barra invertida e nós lemos assim, probabilidade de A dado B. Ou seja, probabilidade de A dado que B ocorreu. Ou ainda, probabilidade de A sabendo que B ocorreu. Né? Essa definição, que está na equação 1.7 da página 15, aqui ela diz assim, a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade da interseção entre A e B, dividido pela probabilidade de B. Bom, se a gente tiver isso separado, a gente consegue fazer, eu tenho a probabilidade de B, tenho a probabilidade de A, tenho a probabilidade da interseção, e eu consigo associar elas nesta equação, e aí eu consigo responder essa questão. Por exemplo, é lançado um dado ao ar, qual a probabilidade que saia um número 4, sabendo que o resultado é um número par? Né? Esse exemplo é tratado aqui, resolvido, né? A resolução está aqui para vocês observarem na página 16. Então, eu tenho essa resolução, vocês devem reproduzir, analisar, ler com calma essa resolução, e em caso de dúvida, entre em contato com o seu tutor, poste no fórum, nós vamos tratar dela detalhadamente. Bom, então, com base na equação 1.7, nós temos a equação 1.8. Nada mais é do que uma multiplicação. Então, nós pegamos aquele número que estava dividindo no denominador, multiplicamos ambos os membros e você tem o resultado da equação 1.8. Escreva a equação 1.7 e do lado a equação 1.8. Observe e veja que é a mesma equação, não é uma nova equação, só foi multiplicado. Né? Aqui tem um outro exemplo que ele diz assim, um lote contém 80 peças boas e 20 defeituosas. 2 peças são retiradas ao acaso, uma após a outra, sem reposição. Qual a probabilidade de ambas serem defeituosas? Veja que dá a impressão que não é uma probabilidade condicional, mas quando você fala assim de ambas serem defeituosas, quando você vai sortear a segunda, você fala assim, qual a probabilidade dessa ser defeituosa, sabendo que a outra foi defeituosa. Então, sempre que a gente tratar de experimentos em que você tem uma ordenação, uma ordem, você realiza o primeiro, já sabe o que foi o resultado e vai realizar o segundo, você tem uma condição, uma condicional associada. Você já está sabendo alguma coisa a respeito dele. Então, você tem uma probabilidade condicional. E se usa essa equação, né? 1.8. Aqui também, na página 18, nós temos a resolução. Lembrando que é sempre fração, que se refere à razão, né, entre as possibilidades do todo e daquilo que a gente está interessado. Nesse caso aqui, a primeira defeituosa e a segunda defeituosa, eu tenho então a interseção, isso eu sei que é igual à probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A, como está resolvido aqui, e tem o resultado ilustrado na página 18. No caso dos eventos independentes, vejam que parece a mesma coisa, mas não é. Evento mutuamente exclusivo é aquele que a interseção, ela é nula, não pode acontecer os dois. Então a interseção é zero. E eventos independentes são eventos que quando você faz a interseção, um não influencia no outro, na probabilidade. Então é o produto delas. Ah, mas o que seria um evento independente? Por exemplo, olha o exemplo 8 da página 19. Qual a probabilidade de um casal ter 2 filhos homens? Bom, se o primeiro filho foi homem, tem 50% de chance. Quando nasce o segundo filho, o fato do primeiro ser homem traz influência sobre o sexo do segundo filho? Não. Então veja que são eventos independentes. Né? O evento A, chance de ocorrência do sexo masculino no primeiro filho. Segundo filho, chance de ocorrência. Embora a gente ache que tem alguma coisa, alguma relação nesse exemplo, não existe essa relação. Do ponto de vista do cálculo de probabilidades, não existe. Né? Já naquele outro caso, existe relação, porque eu tenho um número de peças defeituosas na caixa. Quando eu sorteio, se foi defeituosa, pronto, uma já saiu. Então, a chance de ter outra
defeituosa, na segunda retirada, é influenciada pelo primeiro evento. Percebem que há diferença? Quando os eventos são mutuamente exclusivos, o cálculo da interseção, da probabilidade de interseção entre os dois é o produto das duas. Então, nesse caso, 50% vezes 50%, que dá 0,5 vezes 0,5, que dá 0,25. Então, a chance de ter 2 filhos do sexo masculino é de 25%. Por quê? Porque fez o 0,5 e multiplicou o 0,5. Bom, esse teorema da probabilidade total na página 20, ele resume, né? Ele condensa aqueles axiomas em forma de um teorema, como eu disse, de uma lei, de um princípio, de uma teoria que sustenta depois os nossos cálculos, os nossos experimentos lá para frente. A primeira dele fala que se a interseção for nula, se não houver interseção entre os eventos, e se quando eles forem unidos, eles formam um espaço amostral, né? E se a probabilidade de todos eles não for nula, esse sistema é chamado exaustivo e excludente. Parece complicado, mas o exemplo mais simples que a gente pensa disso é o dado, novamente. Será que o espaço amostral, naquele caso, os eventos, formam um sistema exaustivo e excludente? Se eu pensar, por exemplo, sorteio de 1 a 6 chances, para o ímpar, está todo mundo enquadrado no par o ímpar? Sobrou alguém de fora? Não. Opa, não excluí ninguém, né? Se eu não excluir ninguém, então ele é excludente. Ele não é excludente, não? Ele é exaustivo, nesse caso aqui, e excludente porque ele não exclui ninguém. Não é excludente porque exclui, né? Só tomar cuidado com esse... ele exclui a chance, nós podemos então associar esse termo exaustivo e excludente à possibilidade de deixar alguém de fora. Eu excluo a possibilidade de deixar alguém de fora. Então, ele é exaustivo, porque ele não deixa ninguém de fora. Além disso, se eu somar o número de elementos nesses eventos, eu vou ter o espaço amostral. Então, está aqui o item B. Existe algum evento desses dois que tem probabilidade nula, ou seja, ele não pode ser par, ele não será ímpar? Não. Todos eles são maior que zero. Eu tenho 50% de chance em ambos os casos. Quando eu tenho essas características para um evento, que dos eventos são exaustivos e excludentes, eu posso aplicar essa equação 1.9, que ela diz assim: a probabilidade de B ocorrer é igual à probabilidade de B ocorrer, dado que a primeira chance de A ocorreu, mais a probabilidade de B ocorrer, dado que a segunda chance de A ocorreu, e assim por diante. Eu vou somando todas essas probabilidades. Essa equação 1.9, ela vai ser utilizada, e aqui nós temos um exemplo na página 21. Vejam só, 3 máquinas numa fábrica produzem o mesmo produto. O quadro abaixo esquematiza a produção ao longo do mês. Uma unidade do produto é extraída ao acaso do lote total produzido nesse mês. Qual a probabilidade de que seja defeituosa? Veja que são 3 máquinas produzindo. E eu quero saber a chance de essa peça apresentar algum defeito. Essa peça que tem defeito pode ter vindo da máquina 1, da máquina 2 ou da máquina 3. Então eu tenho um sistema exaustivo e excludente, porque não tem chance dessa peça ter vindo de outra coisa além dessas M1, M2 ou M3. Além disso, então eu penso assim, não tem como vir de outro, e nenhuma dessas possibilidades ela é inviável, ela é nula. Qualquer uma pode ocorrer. Então a probabilidade de M1, de M2 e de M3 é maior que zero. Pronto, eu estou com aquelas condições satisfeitas lá da equação 1.9. Agora eu vou olhar para essa tabela e vou extrair os dados daqui e substituir lá naquela equação. Então como é que fica? Vou analisar em separado. De 2.000 peças produzidas, a máquina 1 apresentou defeito em 40. Da máquina 2, de 1.000 peças, defeito em 20. A máquina 3, de 1.000, apresentou defeito em 40. Agora, eu coloco isso em forma de razão. 40 sobre 2.000, 20 sobre 1.000, 40 sobre 1.000. Isso aqui vai me dar chance de defeito em cada máquina,
que dá lá o 1/2, 1/4, 1/4, 1/2, mesma coisa aqui, 0,5, que é a mesma coisa de 50%, 1/4, 25% e assim por diante. Agora vem a questão, qual a probabilidade de ser defeituosa, sabendo que ela veio da máquina 1? Qual a probabilidade de ser defeituosa, sabendo que veio da máquina 2? Qual a probabilidade de ser defeituosa, sabendo que veio da máquina 3? Porque a máquina 1 produziu 2.000 peças das 4.000 produzidas. Então, ela tem uma chance maior dessa peça ter vindo da máquina 1. Já as máquinas 2 e 3 produziram 1.000 em 4.000. Então, ambas têm uma chance aí de 25% de uma peça qualquer. Só que eu tenho que olhar, além da chance de vir de uma máquina ou de outra, quanto de defeito cada uma produziu nas peças. Então, eu estou relacionando duas possibilidades. E aí vem a questão que é assim. Qual a chance de ser defeituosa? Bom, ela pode ser defeituosa da máquina 1, defeituosa da máquina 2 e defeituosa da máquina 3. Então, eu preciso associar tudo isso numa única equação. Embora pareça um pouco complicado, esse exemplo ele merece ser refeito até que a gente consiga entender detalhadamente o caso. Então, nós lemos assim, ó. Probabilidade de ser defeituosa é igual. Probabilidade de ser defeituosa, sabendo que veio da máquina 1, vezes a probabilidade de vir da máquina 1. Mais, probabilidade de ser defeituosa, sabendo que veio da máquina 2, vezes a probabilidade de vir da máquina 2. Mais, a probabilidade de ser defeituosa, sabendo que veio da máquina 3, que multiplica a probabilidade de vir da máquina 3. Tem mais alguma chance de acontecer? Não. Ou para excluir outra possibilidade. Né? Exaustivo, não tem mais possibilidade. Mas se tivesse uma máquina 4 na linha de produção, eu precisava incluir aqui. Senão não dá para fazer análise de defeito de peça. Né? Então, eu tenho um sistema exaustivo e excludente, substitui aqui, fiz os cálculos, aqui eu tenho que somar, multiplicar a fração, fazer essas contas, pode usar a calculadora normal, mas eu consigo extrair aqui a chance que é de 2,5% de chance de uma peça apresentar defeito, nesta linha de produção que contém 3 máquinas. Tudo bem? Veja se ficou claro, então, esse exemplo da página 22. Por quê? Porque na página 23 vem um teorema que é chamado Teorema de Bayes, escreve Bayes. E esse Teorema de Bayes, ele é baseado naquela equação anterior, né? E esse teorema ele é muito utilizado nas ciências biomédicas. Por quê? Porque os testes diagnósticos utilizam esse tipo de probabilidade. Além disso, quando se é feito um teste com um novo medicamento, é utilizado esse modelo de probabilidade. Então, é muito importante para a bioestatística o domínio, o entendimento desta equação 1.10. Né? No começo ela parece um pouco assustadora, porque tem alguns símbolos, tem índices, tem somatórios, mas quando nós vamos trabalhando os exemplos aqui, ela vai ficando muito simples. Então veja o que está escrito aqui. Ó. Essa equação 1.10, que é chamada Teorema de Bayes, ela é chamada probabilidade das causas ou probabilidade a posteriori. Vamos começar pelo exemplo, e aí eu acho que vai ficar mais fácil. Deixa eu ver, o exemplo que eu quero sugerir é o exemplo da página 24, que é o exemplo 10. Eu tenho, então, uma faculdade, 45% dos alunos de licenciatura em matemática, 35% de economia e 20% de administração, considerando que eu tenho somente esses 3 cursos. Do total de alunos de matemática, economia e administração, respectivamente, 40%, 20% e 50% são mulheres. Então, tem um percentual dentro de cada curso com relação ao sexo feminino. Aí vem uma pergunta. Um aluno é escolhido ao acaso. Determine a probabilidade de estar cursando economia sabendo que é mulher. Vejam que esse sabendo que é mulher é um dado, é uma condição. Porém, a mulher ela pode estar no curso de matemática, no curso de economia e no curso de administração. Então, como amarrar essa possibilidade, sabendo que é mulher, dela vir de determinado curso? Então, aqui está esquematizado, detalhado a resolução desse exercício.
né, com as letras L, E, A, separa a probabilidade de cada um e depois a gente associa tudo isso, na página 24 para a página 25, essa equação que permite que você faça esta relação é chamada teorema de Bayes, né? Lembrando que no denominador você tem uma soma, por isso que lá na equação, vamos ver aqui o número dessa equação, equação 1.10 da página 23, na parte de baixo da fração tem aquele símbolo de somatório. Porque você soma todas as possibilidades de ser mulher. Ó. Mulher pode vir da administração, pode vir da matemática, pode vir da... Então eu preciso somar todas as chances. Lembre que o numerador, da parte de baixo da fração, é sempre um número maior do que o número de cima. E na parte de cima eu coloco só a chance de ser mulher, né, vindo do curso de economia. Com isso eu vou saber a probabilidade de vir de economia sabendo que é mulher. Vejam só que sempre você inverte o que é dado aqui no teorema de Bayes. Aqui vem uma nota, uma observação para que vocês leiam, verifiquem se tem alguma dúvida com relação ao teorema de Bayes, que é na página 25. E aqui vem mais uma aplicação. Vejam só, essa aplicação ela é bastante utilizada, claro que aqui, com objetivo didático, ela tem algumas simplificações, mas ela está representada aqui no uso do resultado de um teste diagnóstico. Vejam só, ele está colocado da seguinte forma. Suspeita-se que um paciente padeça de determinada enfermidade. Ele é suspeito de ter uma determinada doença e que há uma incidência dessa enfermidade na população. A incidência é dada com base em dados estatísticos. Mas como assim? Foi feito um histórico, um levantamento, e já existe um dado, por exemplo, que 2% da população desta região tem essa enfermidade. Bom, eu já tenho então uma probabilidade. Agora eu vou realizar um teste diagnóstico. Com a ajuda de um teste diagnóstico da enfermidade, faz-se o paciente passar por uma série de provas que dão resultados. Esses resultados podem ser positivos, que é o T+, que a evidência a favor do paciente esteja com a doença, e o T-, que é o caso contrário, que é o nosso complemento ou probabilidade complementar. Bom, aí tem algumas coisas que são definidas na área da saúde, por exemplo, que são parâmetros associados a testes diagnósticos. Né? Por exemplo, aquele exame de farmácia, existe uma possibilidade para identificar casos de gravidez, né? De que a probabilidade esteja correta ou incorreta. Então, vejam só, esses termos são chamados sensibilidade e especificidade. O que é sensibilidade? Sensibilidade de um exame é a taxa de verdadeiro positivo, ou seja, é a probabilidade do teste ser positivo, né? É a probabilidade do teste ser positivo para uma pessoa que tem a enfermidade. E a especificidade é a taxa de verdadeiro negativo. É a taxa de dar negativo realmente quando tinha que dar negativo, ou seja, quando a pessoa não tinha enfermidade. Nesse caso é representado por I complementar. Na prática, o que interessa para nós? É o que é colocado aqui. O que interessa para nós é, dado o resultado do exame, saber se tem ou não a enfermidade. Dado o resultado do exame, saber se a mulher está grávida. Não é? Mas vejam só, que nós precisamos dos outros parâmetros. Ou seja, quando esse exame foi criado, ele foi testado num grupo teste, e quando a pessoa já era confirmada, ele deu positivo quando tinha que dar. Ou a pessoa não tinha mesmo e o teste deu negativo quando não tinha que dar. Ou quando uma mulher estava grávida. Agora vamos testar. Vai que esse exame dá negativo para uma mulher que está grávida. Né? Então, esses parâmetros, eles vêm nos testes diagnósticos. Eles são extraídos, são obrigatórios. Então, especificidade e sensibilidade são dados conhecidos. A partir disso, calcula a probabilidade. Então, esta situação ela é ilustrada na página 28, no cálculo de um teste diagnóstico. Selecionam 100 pessoas com boa saúde e 100 enfermas, meio a meio, com determinada enfermidade.
E dessas, o exame tem os dados que foram dados nesse exame. Você veja, ele deu positivo para 89 das enfermas e ele deu negativo para 11 das enfermas. Veja que somando 89 mais 11, fechou 100 da primeira coluna. Agora vamos para as não enfermas, que é a segunda coluna, que é o E barra, que é o complemento de E, que são as que não têm enfermidade. Ele deu positivo para 3 das não enfermas e o exame deu negativo para 97 das não enfermas. Somando 3 mais 97, deu 100. Aqui nós temos então a taxa de verdadeiro positivo, a taxa de falso positivo, a taxa de verdadeiro negativo e a taxa de falso negativo. Lembrando que nós podemos usar os termos então falso, verdadeiro positivo e verdadeiro negativo, que são o que nós associamos aqui na página 27 para os termos sensibilidade e especificidade. A partir de então nós vamos para a nossa equação, que é o objetivo prático. Dado que o exame deu positivo, qual que é a chance de ter a doença? Nesse caso, nós substituímos então nessa equação com os dados que nós temos, que é a especificidade e a sensibilidade do exame, nós temos isso, substituímos aqui e calculamos a probabilidade. E o índice preditivo, daí saem os índices preditivo verdadeiro positivo e preditivo verdadeiro negativo, com base nesses cálculos aqui. Basta substituir então, o exercício está montado, vocês precisam substituir os dados aqui, fazer os cálculos, e aí nós conferimos as respostas lá no Moodle, ver se deu certo. O exemplo 12 da página 29 é semelhante, mas trata de um outro teste. Ele fala da utilização do ultrassom. Ele fornece a sensibilidade e a especificidade do ultrassom e pede para que se calcule o índice preditivo, que no caso aqui nós chamamos de verdadeiro positivo e de verdadeiro negativo. Ou seja, realizou o exame, acusou isso. Qual que é a chance de realmente ser isso? Qual que é a chance de errar? Qual que é a chance de acertar? Esse exemplo, ele está desenvolvido na íntegra na página 30. Então agora a tarefa é reproduzir esta resolução, reescrever cada termo, cada símbolo e identificar se tem alguma dúvida. Bom, então nós encerramos aqui a nossa introdução ao cálculo de probabilidades, lembrando que isso é uma revisão do ensino básico, que nós precisamos de alguns conceitos fundamentais que são tratados aqui, mas aqueles conhecimentos, por exemplo, fatorial, combinação, arranjos, cálculo com frações, quem tiver alguma dúvida nesses conteúdos, nós precisamos retomar. Então, o objetivo era reconhecer fenômeno probabilístico. Consigo, o fenômeno probabilístico tem 3 características, deve respeitar essas 3 características. Identificar componentes de um experimento aleatório. Um experimento aleatório, ele pode ser tratado com base em probabilidades que envolvem o cálculo de fração e assim por diante. E o terceiro objetivo é interpretar os conceitos e terminologias subjacentes à teoria da probabilidade. Então, existem termos, evento, espaço amostral. Esses termos a gente precisa estar habituado para dar continuidade ao estudo da estatística. Então, é isso. Bom estudo a todos.